Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para meditar acerca da palavra de Deus, buscando sempre direção do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, que é sempre útil para a nossa vida, é essencial para a nossa existência. Nós temos que buscar conhecimento, sabedoria, discernimento para compreendermos a cada dia qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isto que a palavra nos instrui, é isso que o Espírito Santo nos pede para fazer, para conduzir a nossa vida segundo os propósitos de Deus, através da Bíblia, como única regra de fé e prática para o cristão. E nós, como cristãos protestantes, temos, de fato, essa base, a Bíblia como única regra de fé e prática para todo aquele que busca a salvação em Cristo Jesus. E é um pouco destas bases que eu quero falar hoje com vocês. Eu vou fazer uma série de gravações tratando a respeito dos 5 aspectos essenciais da reforma protestante, que envolve a perspectiva da salvação, firmados ali na reforma por Martinho Lutero, e nós temos o que é conhecido como as 5 solas. Então, temos a sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Né? O que quer dizer isto? Né? Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo, somente pelas Escrituras e somente a Deus se deve dar glória. Então, estas são as bases, as 5 bases da reforma protestante, da qual nós fazemos parte hoje. Só que, no contexto de conhecimento, de busca, de ampliação deste conhecimento no relacionamento espiritual com Deus, nós temos que sempre estarmos recordando as nossas bases para que nós não venhamos a nos distanciar delas. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais distantes da, da estrutura, de fato, do cristianismo, da estrutura do que significa a reforma protestante. Uns acabam pendendo para o lado do legalismo excessivo, outros pendem para o lado da libertinagem excessiva, porque o equilíbrio é o desafio de todo ser humano. Buscar equilíbrio, buscar integridade dentro da verdade da palavra de Deus é um desafio para todo ser humano. Então, nós vamos tratar um pouco destas 5 partes com mais detalhes para que nós compreendamos bem e possamos retomar à memória aquilo que é direção de Deus pela sua palavra através do Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto das 5 solas, né, dos 5 somentes, como é conhecido, então, o primeiro aspecto é o sola gratia, que é somente pela graça. A salvação em Jesus Cristo acontece somente pela graça. Mas o que significa isso? Nós temos que seguir sempre o modelo de Jesus para todas as coisas. Quando Jesus é questionado a respeito do divórcio, em Mateus capítulo 19, ele respondendo, ele fala que as pessoas se distanciaram tanto do propósito do casamento que se quiserem de fato saber o que é casamento, tem que voltar para as bases, tem que voltar para o princípio. E aí ele usa uma expressão: no princípio não foi assim. Por quê? Porque ao longo desses milhares de anos que nós vamos vivendo e vamos passando, conceitos vão sendo alterados, interpretações vão sendo apresentadas de uma maneira que nem sempre está tão correta, está tão íntegra como deveria estar. E é por isso que, para voltar às bases de princípios e valores de ética e moral, nós temos que voltar ao princípio da criação, nós temos que voltar ao princípio instituído por Deus
para observarmos quais são as suas reais bases. Então, nós temos aqui, né, dois textos que eu quero trazer para vocês, tratando desse tema somente pela graça, sola gratia, somente pela graça, o texto mais enfático, mais direto e mais contextual, né, o que temos mais informações no Novo Testamento está em Efésios, capítulo 2, dos versículos de 8 a 10. Então, Efésios, capítulo 2, dos versículos de 8 a 10. Ele nos diz assim: temos que ler inteiro esse recorte, por quê? Porque senão não teremos a interpretação correta. Então, Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, quando nós falamos da graça, a salvação é exclusivamente pela graça. Pela graça, né, como diz aqui o versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o que nós temos que estudar, e a sequência das cinco solas, né, apresentadas pela Reforma Protestante, está nesta sequência, começando pela graça, e em seguida já tem a questão da fé, sola gratia e sola fide, somente pela graça e somente pela fé. Por quê? Porque esses dois aspectos estão extremamente ligados um ao outro. Não podemos separar um aspecto do outro. Então, em primeiro lugar, nós temos que compreender o que é a graça, a sua extensão, a sua grandeza e o seu alcance, mas também compreendermos o que é fé na sua essência, naquilo que Deus de fato está apresentando. Então, o texto aqui de Efésios 2:8, ele coloca: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Tá, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é um presente. Então, é um presente de Deus. Nós temos um presente de Deus. Agora, como todo presente, nós temos que saber como melhor utilizá-lo, como melhor guardá-lo, como melhor cuidar deste presente que nos foi oferecido, não é? Quando você ganha um presente de alguém que é especial para você, que tem uma significação especial para você, então você tem zelo, você tem cuidado com este presente que lhe foi ofertado. Deus está nos dando dois presentes em conjunto, a graça e a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Mas o que significa de fato isso? Nós temos primeiro a expressão da graça. Graça, ela vem da palavra grega charis, do hebraico ren, né? Mas da palavra charis, da onde vai dar a origem da nossa palavra carismático. Também a graça, o charis, está se referindo à expressão do perdão absoluto. Então, o que nós temos? Nós temos dois aspectos da graça que devem ser considerados. Infelizmente, nem sempre essa interpretação é apresentada. A grande maioria das pessoas nem sabem disso e nunca pararam para pensar nisso, ou por não saberem, ou por não entenderem o quão relevante é a compreensão desses dois aspectos da graça. O primeiro aspecto da graça está no aspecto do imerecimento. Nós recebemos algo imerecido de Deus, que é o perdão, a reconciliação. E isso só pode ser feito através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e ele tendo vivido todos os seus 33 anos de vida sem cometer nenhum pecado. Então, ele não tinha pecado nenhum, não tinha por que ser morto, a morte não pôde segurar porque ele não havia pecado nele, e o salário do pecado é a morte, então a morte não teria poder sobre ele nem para tirar a vida,
e nem também para é, nem para tirar a vida dele e nem também para ressuscitá-lo, como aconteceu de fato. Então, quando nós observamos no texto essa expressão, pela graça sois salvos, aplicando a Jesus, Jesus nos deu um contexto de que ele estava fazendo aquilo que é impossível ao homem. O que é impossível ao homem? Viver sem nenhum pecado. Nenhum ser humano viveu sem nenhum pecado. Então, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus, pelo perdão absoluto em Cristo Jesus, por Cristo Jesus ter vivido sem pecado e nos oferecer este perdão absoluto dos nossos pecados através do seu sacrifício. E, como João coloca na sua primeira carta, né, no Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, onde João descreve que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está ali em João capítulo 1. Ele veio para o que era seu, o mundo inteiro, mas os seus não receberam. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos de filhos de Deus. Então, nós temos que saber que o perdão em Cristo Jesus, o perdão absoluto, a graça do perdão absoluto em Cristo Jesus, nos foi oferecida naquilo que nós não poderíamos fazer. Nós não poderíamos viver sem pecado, nós não podemos, né, nos livrar da morte, porque o salário do pecado é a morte, nós somos pecadores, então todos nós vamos passar pela morte. E aí Jesus veio e nos ofereceu este presente, a graça do perdão absoluto através dos seus méritos, do seu posicionamento. Mas e o segundo aspecto da graça, como que fica? Porque o primeiro aspecto e é o mais importante, é o perdão absoluto em Cristo Jesus, mesmo sem merecimento. Nós não merecíamos que Jesus se entregasse por nós. Nós não merecemos que Jesus sofresse por nós, fosse crucificado por nós, fosse sepultado por nós. Nós não merecíamos isso, mas mesmo assim ele fez. E ele fez para nos resgatar, resgatar a cada um de nós, resgatar você que está me ouvindo nesse momento, porque você é extremamente importante para Deus. Imagine o seu valor diante de Deus. Tem pessoas que falam que o ser humano não vale nada, que o ser humano não tem valor nenhum. Pelo contrário, você tem o valor de um Deus crucificado. Você tem o valor de um Deus amoroso que se fez carne, habitou entre nós, sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer para que nós tivéssemos a oportunidade de redenção e de vida eterna. Então, isto nós não merecíamos, mas ele nos presenteou. Então, nós somos salvos pela graça, nesse primeiro aspecto. Agora, e o segundo aspecto? O segundo aspecto é que Deus nunca retirou as nossas responsabilidades humanas. Nós mantemos a responsabilidade humana e temos que mantê-la para ter uma percepção e uma postura correta como cristãos, como pessoas guiadas pelo Espírito Santo, como filhos de Deus. E como filhos, temos que ser parecidos com o nosso Pai. Jesus nos ensina a orar de maneira que nós devemos dizer, Pai nosso que estás no céu. Mas o quanto você parece com o seu Pai celestial? O quanto você tem buscado relacionamento com seu Pai celestial? O quanto você tem buscado compreensão da sua palavra, compreensão dos seus propósitos, dos seus planos, dos seus projetos para a sua vida? O quanto você tem buscado de Deus? Então, aí nós vamos ao segundo aspecto da graça, que trata da responsabilidade. E aí nós temos o segundo texto que eu quero tratar com vocês,
que é o texto de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5 em diante. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5 em diante, nós temos ali a história de Noé construindo a arca, porque Deus, ele vai mandar um dilúvio para destruir a terra. E quem é que vai ser salvo? Né? Jesus, ele nos alerta que a sua vinda será como nos dias de Noé. Então, é bom que nós prestemos atenção de como era o tempo de Noé, como era a vida no tempo de Noé, porque quando Jesus voltar, haverá uma semelhança muito grande. Então, olha aqui, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, o texto diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro e reto entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, observem aqui como está o texto. Primeiro, como que Noé foi salvo? Como que a sua esposa foi salva? Como que seus filhos foram salvos? Né? Por que eles foram salvos? A salvação, desde o primeiro momento, é pela graça. Nunca teve um propósito de salvação diferenciada. A salvação nunca foi pela lei, a salvação nunca foi pelas obras, a salvação, ela nunca aconteceu por mérito humano. A salvação nunca aconteceu da parte humana para Deus, é sempre da parte divina para o homem. É sempre de lá para cá, é sempre o esforço de Deus para resgatar o homem. Mas isso não quer dizer que o ser humano não tenha a sua responsabilidade. Então, o que ele coloca aqui? Né? Viu, no versículo 5 aqui do capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, tudo que o homem pensava, imaginava, era mal, era prejudicial, era malicioso, estava distante de Deus. Havia uma maldade iminente no mundo, impregnada de tal forma que não havia mais condições de restauração, porque os princípios foram trocados, os valores foram trocados, e ali não tinha mais o que fazer. E Deus, até por misericórdia e por amor, ele não deixaria que o ser humano vivesse eternamente em pecado, vivesse eternamente, né, fazendo maldade, se destruindo a cada dia mais. Então chegou um limite que incomodou tanto a Deus pelo amor que ele falou: não, eu vou destruir, mas eu vou continuar com o projeto original. E o projeto original era a instituição do homem e da mulher como família, para que o casal multiplicasse, enchesse a terra, mas com o amor de Deus, com a bondade de Deus, com o Espírito Santo de Deus. É isto que Deus quer para todos nós. Este é o projeto desde o início. Então, Deus falou que a maldade do homem tinha se multiplicado. Mas como foi salvo Noé? Se Jesus não havia ainda nascido, como é que Noé pode ter sido salvo pela graça? É porque a salvação sempre foi pela graça, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento do pecado humano no Éden, a salvação já veio ao homem pela graça. Veio por um favor imerecido, mas veio também trazendo a sua responsabilidade no aspecto da graça. Então, qual é o aspecto da graça que levou Noé à salvação? Olha o versículo
8, aqui, Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça diante do Senhor? Porque no versículo 5 fala que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração. Então, a maldade do homem tinha se multiplicado e o ser humano tinha se tornado extremamente mal. Porém, em Noé, Deus achou graça. Ou seja, Noé tinha um comportamento, uma atitude, um jeito de ser que transmitiu carisma, transmitiu alegria ao coração de Deus. E aí, né, esta alegria que foi promovida no coração de Deus fez com que Deus olhasse de um modo diferente para Noé e para a sua família. Por quê? Olha aqui o versículo 9 o que diz: Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha a diferença da postura de vida de Noé e da sua família, né, com relação aos restantes dos habitantes da terra. Noé era, mesmo que o povo era mau, mesmo que o povo estava multiplicando a sua maldade na terra, mesmo que o desígnio do coração do ser humano era somente para fazer maldades, perversidades, atrocidades, mesmo que o ser humano era continuamente mal, Noé, ele mantinha a sua justiça, que é andar paralelo com a palavra de Deus, ele mantinha a sua integridade e ele fazia questão de manter a comunhão com Deus. Noé andava com Deus. E isto provocou a graça, promoveu a alegria, o ren, a caris, no coração de Deus através da postura de Noé. Então, o aspecto da graça é isso. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Porque a história de Noé é essa. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então, a reflexão que nós temos que fazer é: você tem andado com Deus? Deus tem, de fato, tem sido a sua companhia diária em todos os lugares, todo o seu pensamento, toda a sua perspectiva de vida tem sido voltada a Deus, mesmo que o mundo esteja indo de mal a pior, mesmo que nós tenhamos guerras, que nós tenhamos problemas sociais, familiares, conjugais, por mais problemas que nós possamos ter, você tem mantido a sua comunhão com Deus? Você tem mantido a sua integridade com Deus? Porque a sua integridade, a sua comunhão com Deus não depende do seu cônjuge, não depende do outro, não depende da família que você está inserida, não depende da sociedade onde você está, não depende do seu trabalho, do local onde você estuda. A sua integridade, a sua companhia ao lado de Deus depende única e exclusivamente de você. E Deus não vai te obrigar a isso. Porque tem que ser por amor, tem que ser voluntário, tem que ser de coração aberto. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, tá? Mas de que maneira? Então, primeiro aspecto da graça, Deus fez em Cristo Jesus o que nenhum ser humano poderia fazer: oferecer o perdão dos pecados através do sacrifício único e perfeito na cruz, ressuscitar ao terceiro dia após a sua morte. Assim, ele nos garante a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, qual é a nossa responsabilidade dentro da graça? Nós já recebemos o favor imerecido, mas nós temos que ser justos e íntegros e andar com Deus, assim como Noé andou desde o princípio. E para isso, nós temos que colocar em prática a nossa fé. É por isso que Tiago fala que fé sem obras é morta. E é por isso que também Lutero, na Reforma Protestante, colocou na sequência o segundo aspecto das cinco solas,
colocou a questão da fé, porque a prática da fé é que vai promover a graça mediante as nossas atitudes, as nossas escolhas, aquilo que nós vivemos de fato. Então, mesmo que no tempo de Noé a maldade já tinha tomado conta de todo mundo, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus. Então, esta é a nossa responsabilidade pessoal como cristãos. Você tem sido justo, você tem sido íntegro, você tem caminhado com Deus, você tem praticado a sua expressão de fé, você tem colocado em prática, em retribuição ao favor imerecido, ao amor que você recebeu de Deus em Cristo Jesus, você tem retribuído de modo sadio, de modo em que promova a alegria no coração de Deus, de modo que gere graça, que gere alegria no coração de Deus para que ele dispense a graça sobre a sua vida. De que maneira nós fazemos isso? Né? Seguindo os passos de Noé, sendo justo, e já expliquei o que é ser justo, a palavra justiça, na nossa semântica ocidental, tem uma conotação muito ruim, porque justiça está muito mais ligado com vingança. No conceito hebraico, justiça é andar em paralelo com aquilo que é correto, com os melhores princípios e valores. Então, ser justo na Bíblia é ser guiado pelo Espírito Santo e andar em paralelo com a palavra de Deus, com as ordenanças de Deus, com as instruções de Deus, com os mandamentos de Deus. Então, você tem buscado, né, oferecer o seu melhor, porque Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece os nossos problemas, então ele sabe, né, quais são os nossos problemas pessoais e até onde nós podemos chegar. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas Ele espera que sejamos perfeitos naquilo que nós já aprendemos. Ou seja, não é que você não vai cometer nenhum pecado e não vai ter nenhum erro. Nós temos muitos erros e temos muitos pecados, infelizmente. Mas nós conhecemos a palavra de Deus e devemos aplicar. Não podemos nos conformar com o pecado que habita em nós e tenta conduzir a nossa vida. Pelo contrário, se nós andarmos com Deus, como Noé andou, nós vamos deixando o pecado de lado. Se nós andarmos com Deus, ouvindo a sua voz através da Bíblia como única regra de fé e prática, nós alegraremos o coração de Deus. Se nós formos íntegros, colocando em prática aquilo que nós já aprendemos, com o maior esforço, com a maior perfeição possível, nós promoveremos alegria no coração de Deus. E esta alegria que se promove no coração de Deus é chamado de graça. É por isso que, voltando ao texto de Efésios, capítulo 2, nós temos o versículo 10, que fala a respeito do propósito da nossa criação. E olha o que diz aqui o versículo 10 de Efésios 2. Pois somos feituras de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, andar em boas obras não é mérito, é por isso que ser salvo pela graça não é mérito nosso, porque fazer o que é correto, o que é ético, manter os princípios e valores do reino de Deus através do que foi revelado na Bíblia é nosso dever. Nós fomos criados para isso e ninguém deve ser recompensado por aquilo que é obrigação dele fazer. Você não é recompensado se você passa por um radar de trânsito com a velocidade menor do que a permitida, mas também você não recebe nenhuma bonificação por isso. Agora, se você ultrapassar o limite permitido, estiver em alta velocidade e passar pelo radar, você será penalizado. Por quê? Porque fazer o que é certo é a sua obrigação. Você não vai receber recompensa por isso. Mas, se fizer o que é errado, existe, né, ali a correção,
né? Existe ali o ato que foi gerado e tem que ser disciplinado por causa da transgressão que foi cometida. Com Deus é do mesmo jeito. Nós fomos criados para boas obras. Então, as nossas boas obras não nos geram salvação, não nos agregam, né, nenhum valor com relação ao aspecto salvífico. Mas Deus, que é galardoador, ou seja, ele é recompensador, ele também considera aquilo que nós fazemos. E nós vemos isso de uma maneira muito clara em Apocalipse capítulo 14, quando Deus coloca aqui, Apocalipse 14, versículo 13, texto diz assim, João teve uma visão de Deus e ele diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, obras não geram salvação, mas as nossas obras nos acompanham para a eternidade. A única coisa que você leva para a eternidade é aquilo que você ofereceu de bom, é aquilo que você fez de bom, aquilo que você ofereceu de melhor para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família, para a sociedade em que você está inserido. Todo o bem que você fez, né, vai ser considerado por Deus, né? Isso que diz aqui Apocalipse 14, o versículo 13, né? Para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Ou seja, as nossas obras não geram salvação, né? Não geram, né, nenhum prêmio maior no aspecto salvífico, mas as nossas obras nos acompanham para a eternidade. Então, este é o aspecto da graça, o primeiro aspecto das 5 solas, sola gratia, somente pela graça sois salvos. O que significa graça? 2 ramificações, 2 vertentes. O primeiro aspecto da graça, o favor imerecido. Deus nos ofereceu perdão absoluto pelo sacrifício de Jesus Cristo e por seus méritos nós somos salvos, reconciliados com Deus, temos o perdão dos nossos pecados e podemos, né, ter a garantia da ressurreição para a vida eterna. O segundo aspecto, o aspecto da responsabilidade pessoal, de que a nossa vida deve alegrar o coração de Deus. A nossa vida deve ser pautada segundo o propósito original de Deus que ele teve para cada um de nós. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança para que pratiquemos boas obras, para sermos bons uns aos outros, para sermos bons para a sociedade, para sermos bons neste mundo, para sermos bons na totalidade da expressão da bondade do próprio Deus, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, pense nisso. Somente pela graça você é salvo. Somente pela graça, o favor imerecido em Cristo Jesus, somente pela graça, o seu posicionamento de ser justo perante a palavra de Deus e ser íntegro, buscando colocar em prática com perfeição aquilo que você já aprendeu. Somos salvos, sim, somente pela graça, mas Deus não tira a nossa responsabilidade, também não tira o nosso livre-arbítrio. Aquele que não quiser a salvação também não irá receber. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos os que nos acompanharam, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles de modo especial e de cada família por eles representados. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela sua morte e ressurreição que nos garante o perdão dos nossos pecados para a vida eterna através da ressurreição na volta de Jesus Cristo. Nós te agradecemos
pelo privilégio que temos de conhecer a tua palavra e colocarmos em prática em nossa vida. E buscamos a direção do Espírito Santo para que a nossa vida, de fato, seja um louvor ao teu nome, promova alegria no teu coração e o Senhor dispense da tua graça sobre todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, permaneça conosco, nos conceda da tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.